Podcast Evangelizar, o seu programa semanal da transmissão da fé. Estamos com vocês, boa noite, povo de Deus maravilhoso, podcast Evangelizar a semana conosco. Estamos arrancando o couro da menina aqui, graças a Deus, né? Mas com muita alegria, né? Está muito feliz com isso. Então, boa noite, Gabriela, boa noite, Poliana, boa noite, Guilherme. Boa noite. Isso aí, Gabriela tá tímida ainda. Tá tímida, né? Boa noite, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais esse podcast, onde nós estaremos juntos, rezando. Fique à vontade, nós estamos aqui com vocês e por vocês, né? Muito bem, então você vai preparando aí também para viver conosco esse momento, mas peço a você que partilhe e compartilhe com os seus contatos aí, com seus amigos, seus familiares, parentes, papagaio, periquito, com todo mundo, né? Para estar ligadinho aqui na Rádio do Povo, para viver esse momento conosco de partilha da Palavra de Deus, de oração. É um momento de muita alegria. Então, manda lá o link, você que está aí no Facebook, já vai compartilhando, você que tem o seu WhatsApp, então vai passando aí através do WhatsApp para os seus contatos, chamando o povo para estar com a gente nessa hora, para viver essa maravilha da Palavra de Deus, tá ok? Então, pega lá a sua Bíblia, abra já no Evangelho de São Mateus, né? Evangelho de São Mateus, capítulo 10, do 1 ao 7, certo? Então, você pega aí, já deixa a tua Bíblia aberta nessa passagem, que nós vamos partilhar com você daqui a pouquinho. Mas convido a você, assim, junto ali com a Poliana, que vai iniciar esse tempo de oração conosco, já vai introduzindo o teu coração, de repente, se há a possibilidade, né, de silenciar também aí seu coração, onde você está, vai buscando também já viver esse momento de intimidade com a Palavra de Deus, a intimidade com o Senhor que nos chama a viver essa experiência da oração, tá ok? Então vamos juntos com a Poliana aí, que vai partilhar com a gente esse momento maravilhoso de oração. Vamos juntos então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, porque o Senhor é este Deus poderoso, este Deus maravilhoso, este Deus que olha com misericórdia para nós. Te agradecemos, Senhor, por este tempo que o Senhor preparou para nós, aonde estaríamos aqui reunidos como irmãos, partilhando da Tua palavra, partilhando da Tua obra maravilhosa que o Senhor tem realizado em cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, por cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando nessa hora este podcast, aqueles que ainda irão ouvir em outro momento. Nós te apresentamos nessa hora todos estes corações. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa vir tocando o mais íntimo dos corações. O Senhor conhece, o Senhor sonda, o Senhor sabe o que cada um tem vivenciado, tem enfrentado, as suas lutas diárias, as suas alegrias, as suas tristezas. O Senhor tudo conhece, o Senhor tudo sabe, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa tocar cada um destes corações nessa hora, que o Senhor possa tocar com o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa renovar aqueles corações que se encontram enfraquecidos devido a tantas situações que vão enfrentando ao longo do dia, os seus cansaços. Nós pedimos que o Senhor possa renovar nessa hora, que o Senhor possa renovar o ânimo nestes corações, renovar a alegria. Nós te pedimos, Senhor, pelo que trazem no mais íntimo do coração, que o Senhor possa vir tocando nessa hora, que o Senhor possa restaurar aqueles corações que se encontram despedaçados devido a alguma realidade de tristeza que vem enfrentando. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa manifestar a tua presença nessa hora, manifestar o teu amor, a tua misericórdia nessas vidas. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa tocar os nossos lábios,
tocar os nossos ouvidos, tocar os nossos corações para tudo aquilo que o Senhor tem a nos comunicar nessa noite. Nós te pedimos, dai-nos corações generosos, corações disponíveis, corações dóceis a tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, a entender aquilo que o Senhor quer de nós. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a Tua vontade, a cumprir o Teu querer nas nossas vidas. Ainda que às vezes possa ser muito difícil, Senhor, a Tua vontade, mas nós pedimos que o Senhor conceda-nos esta graça nesta noite. A graça, Senhor, de realizar a Tua vontade em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, toca o nosso coração e fortalece a nossa vontade, para que nós possamos cada vez mais dar passos, Senhor, na Tua direção, dar passos de santidade. Pedimos, Senhor, vem em nosso auxílio com o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo possa tocar no mais íntimo de nós, retirar de nós aquilo que nos afasta de Ti, retirar de nós toda a distração, para que estejamos com olhares, para que estejamos com ouvidos atentos à Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos, Espírito Santo, ilumina a nossa inteligência, ilumina a nossa vontade, para que nós possamos perceber aquilo que é da Tua vontade para nós, aquilo que é o Teu querer para nós, e que nós possamos rejeitar, Senhor, aquilo que não é da Tua vontade. Nós te pedimos, Espírito Santo, fortalece o nosso coração com os Teus dons, com os Teus carismas, para que nós possamos bem viver este tempo. Te pedimos que todas as preocupações, Espírito Santo, que possa haver no nosso coração, na nossa mente, que nessa hora possa, Senhor, ser retirado, para que nós possamos estar totalmente com um olhar em Ti, com um olhar fixo em Ti. Nós te pedimos, Espírito Santo, ajuda-nos a viver este tempo como é da Tua vontade, para que seja um tempo proveitoso. Vem, Espírito Santo, e ajuda-nos. Vem, Espírito Santo, tocando no mais íntimo de nós. Dai-nos coração, dai-nos ouvidos de discípulos, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Vem, Espírito Santo, e transforma o nosso coração, para que, a exemplo de Nossa Senhora, nós possamos guardar todas as Suas coisas, todas as coisas que o Senhor tem comunicado a nós nos nossos corações. E assim nós possamos crescer na fé, crescer na esperança, crescer na caridade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. São José, rogai por nós. Santa Dulce dos pobres, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Agora a Gabriela, ela vai partilhar conosco. Ela vai partilhar conosco o Evangelho do dia de hoje. Então, como o Alexandre já falava, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículo de 1 ao 7. Que possamos estar com o coração aberto, os ouvidos, a atenção na palavra de Deus, que é a palavra viva, que é a palavra que alimenta a nossa alma. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos:
O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: Não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Esse evangelho que nos é proposto hoje na liturgia de hoje, eu acho muito interessante que nós estamos lendo essa semana São Mateus, o evangelho segundo São Mateus. Ontem foi São Mateus, anteontem, e quando a gente faz um comparativo com os outros evangelistas, por exemplo, até esse evangelho mesmo de hoje, né? Quando a gente vai olhar lá em São Marcos e São Lucas, a gente vai percebendo algumas diferenças. Geralmente o evangelho de São Mateus era como se ele tivesse meio assim que resumido, mas a gente compreende isso, né? Porque São Marcos, por exemplo, ele narra ali, ele que escreveu ali de São Pedro mesmo, né? Então ele tem mais essa precisão, tem mais detalhes, porque Pedro ali meio que, com milhões de aspas, né, ditou aquilo que está escrito ali. Então São Mateus, ele não estava lá nesse contexto, né? Então por isso ele veio assim mais resumido, mas enfim, né, diante disso e diante desse evangelho especificamente, nos outros evangelistas, ele vai dizer que Jesus subiu ao monte e rezou. Depois ele desceu e ali ele escolheu os 12 apóstolos. Aqui nesse evangelho não está dizendo isso, mas a gente confia, né? Confia fielmente que Jesus ele rezou, porque Jesus ele rezava, né? A gente acha que Jesus, algumas pessoas, né, na verdade, né, acha que porque Jesus é Deus ele não rezava. Jesus ele rezava, ele se retirava para fazer a sua oração, para assim nos ensinar, né? Nos ensinar que nós também precisamos nos retirar, nos recolher, ter este momento de intimidade com Deus. E aqui nesse evangelho especificamente, aqui São Mateus até traz, né, o nome dos 12 apóstolos, mas algo que me chama muita atenção, que São Mateus vai dizer isso, São Marcos, São Lucas também vai dizer isso, e que é o seguinte, que nós aqui, nós primeiro somos chamados a ser discípulos. Primeiro a gente é chamado a estar com Jesus. Primeiro Jesus ele nos chama a estar próximo dele, para depois ele nos enviar. E o quanto é importante esse tempo que nós estamos com Jesus, que nós somos convidados a estar com ele, né, a receber dele ali toda a doutrina, todo o ensinamento. O quanto é importante para nós, para depois nós sairmos pelo mundo. Talvez você que esteja me ouvindo, assim como eu, não serei um grande pregador do evangelho, né? Mas com o nosso cotidiano, né? Com o nosso testemunho. Então nós aprendemos de Jesus para depois nós podermos imitar, né? Imitar o nosso mestre. E hoje, até pela manhã, quando eu rezava, eu pensava, né? Porque hoje, devido a várias circunstâncias na nossa vida hoje o meu tempo de oração ele foi um pouco reduzido pela manhã.
Então, mas ao meu coração, quando eu li esse evangelho, eu pensava, né, poxa, a gente precisa aproveitar cada segundo que a gente tem para estar diante de Deus, para estar com Jesus. Nós precisamos aproveitar ao máximo, porque nós não sabemos quando vai ser, né, a nossa partida dessa vida para estar com Jesus assim unido na eternidade. Então, aqui nessa terra, enquanto todo o tempo que nós pudermos dedicar ao nosso Senhor, que nós não importa se eu vou dedicar meia hora, se eu vou dedicar 5 minutos, mas que eu esteja ali totalmente, né, que o meu coração esteja ali totalmente com esse desejo, né, de estar com Ele sempre mais, que o meu coração ele possa querer estar na presença de Jesus. E é para isso que Jesus nos chama, né? Quando ele chama os discípulos, aqui já eram os apóstolos, né? Ele escolheu os apóstolos, mas ele primeiramente ele chama a ser discípulo e depois ele nos dá a missão, ele nos envia. E talvez a gente pense, mas eu não sei falar, eu não sei rezar, mas Deus, Jesus, ele nos ensina. Aqui nesse evangelho vai falar, né, que ele instruiu, que ele deu poder, que ele deu autoridade. E se Jesus ele nos ensina, ele dá esse poder, ele nos dá autoridade para nós realizarmos essas obras no seu nome, então nós devemos prosseguir, né, com ousadia. Eu sempre gosto muito de usar essa expressão, ousadia, audácia, coragem, né, porque é Jesus, né, ele nos chama e ele nos capacita. Ele não improvisa, né, assim, ele não improvisa. Ele ensina como nós precisamos agir, como nós devemos agir. E uma outra coisa nesse evangelho também que me chama muito a atenção é que Jesus ele diz aos apóstolos primeiro para ir anunciar aqueles da casa de Israel, né, que não fosse ali anunciar Samaria, as terras ali, aos estrangeiros, né, assim diria, mas que anunciasse ao povo da casa de Israel. Então, aqui a gente percebe essa insistência de Jesus aí no povo de Israel. Da mesma forma que Jesus ele insiste em cada um de nós até hoje. Em cada um de nós. Ele envia meios, envia missionários, ele envia tantas coisas às vezes para que a gente possa alcançar a nossa salvação, só porque na maioria das vezes a gente pode estar com o nosso coração fechado, a nossa visão pode estar um pouco turva e nós não compreendemos, né, essa ação de Deus, porque na nossa vida vai acontecendo tantas coisas e às vezes coisas que não são boas ao nosso ver, né, ao nosso olhar, mas que são boas, que Deus ele permite, né? Deus não permite um mal se não for para tirar um bem muito maior. E até eu gosto muito da frase de São Tomás More, está até no Catecismo da Igreja Católica essa frase, que ele vai dizer, né, que um mal, por pior que seja aos nossos olhos, aos olhos humanos, é bom. Então, nós precisamos confiar, né? Confiar na providência, confiar na misericórdia de Deus, porque Ele insiste em nós. Então, se nós estamos passando talvez por momentos difíceis, de sofrimento, de tribulação, não sei, de tristeza, mas Deus sabe de todas as coisas. Nós precisamos nos aproximar de Jesus, como Ele chama os discípulos, né, estar perto. Precisamos estar com Jesus, aos pés de Jesus, para que nós possamos aprender dele, aprender a como agir, aprender e entender, a compreender essas situações
que vão acontecendo na nossa vida, para que nós possamos compreender verdadeiramente que é a providência de Deus, que é o amor de Deus a agir na nossa vida, porque Deus quer nos salvar. Amém. É muito bonito assim essa realidade, né, de que Deus ele escolhe, né, e ele quer contar com cada um de nós, né? Ele espera o nosso sim também, né? Eu acho muito interessante essa realidade da escolha de Deus, né? Deus, ele tem uma vocação, um chamado para cada um de nós, né? E ele espera o nosso sim, espera a nossa resposta. E é muito bonito, né? Esses dias eu li, acho que foi uma carta também do Papa Francisco, e ele dizia, né, que Deus, ele primeiro, ele olha, né? Ele não só olha com os olhos, assim, né, mas com o coração. Então, ele olha para a nossa vida, né? Olha para o nosso coração antes de nos escolher, né? Então, essa realidade da eleição não é simplesmente uma listagem de nomes, né? Mas é o coração de Deus que fala ao nosso coração, né? Então, é uma coisa muito mais profunda, né? Essa eleição ali dos apóstolos, né? Primeiramente, mas também a nossa eleição, né? A nossa eleição ali de sermos filhos de Deus, mas também de responder à nossa vocação, né, pessoal? A nossa vocação que vai alimentar a Santa Igreja, né, que vai edificar também ali onde a gente vive, o nosso convívio, né, a Santa Igreja. Eu acho muito interessante e bonito quando o Evangelho traz essa narração, né, da eleição, do chamado, de quando Jesus passa também e lança esse olhar, né, as pessoas que viviam, conviviam, que rodeavam ali Jesus, né? Esse olhar que realmente vai no fundo da alma, né? E um versículo aqui que me chamou muita atenção hoje foi o último versículo, assim, o versículo 7, né? Por onde andardes, anunciar que o reino dos céus está próximo. Não sei se nas outras traduções da Bíblia tá assim também, mas essa realidade, né, de por onde andardes, né, é em todo lugar, né, não tem um lugar assim específico, né, mas é onde você estiver, anuncia ali, né, o amor de Deus, né, a presença de Deus. E é muito interessante isso também. Papa Francisco, ele trazia essa realidade em uma das cartas que ele se dirigia aos consagrados, né? A vida consagrada, e, se eu não me engano, é aquela carta Alegrai-vos, né? Que ele vai dizer, né? De levar o abraço misericordioso de Deus, né? De levar o amor misericordioso de Deus. Então, a nossa presença como cristãos, né, no mundo, ela precisa ser essa presença que comunica o Cristo, né? E realmente, por onde andardes, né? Levar o amor de Deus, levar a palavra de Deus. Às vezes a gente não tem muito ali o que dizer, ou talvez nem tenha a oportunidade de falar, né? Mas que a nossa ação, que a nossa atitude, os nossos gestos comuniquem o Cristo, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava dentro do ônibus, assim, e de fato, assim, como que as pessoas, às vezes, elas percebem, né? Às vezes, só de dar lugar para um idoso, as pessoas já ficam chocadas, né? Sendo que é só educação. E você acaba comunicando ali o Cristo, né? Então, até a educação, às vezes, comunica o Cristo. Mas nessa realidade específica, eu vinha rezando o terço. E aí um senhor, ele percebeu ali, né? E aí logo ele falou, nossa, que bom, uma jovem rezando, né? E ali a pessoa já começa a partilhar da sua vida, e ali surge uma oportunidade, né? De você anunciar a Cristo, né? Não fiz esforço nenhum, né? Simplesmente estava vivendo ali a minha vida, né? O meu trajeto, mas foi ali, né? Foi
por onde eu estava, né? E que o Senhor, ele apresenta, né, as vidas, apresenta as almas. Então é interessante, né, essa realidade de que realmente a nossa vida, ela pode comunicar o Senhor, né, mesmo nas pequenas coisas, né, no nosso cotidiano, como a Poliana falava, né, no nosso cotidiano comunicar o Cristo. Muito bem. E é bonito a gente olhar também esse evangelho como uma das passagens fundamentais da vida da igreja. Essa passagem, ela demonstra que Jesus chama e envia os 12. Chama aqueles que ele quis, que ele escolheu. E é interessante porque quando nós vamos lendo o nome daqueles que Jesus chamou, alguns ele coloca em destaque, né? E aqui eu gostaria de destacar Judas Iscariotes, como o próprio Evangelho vai trazendo, narrando, aquele que o entregou, ou aquele que o traiu, ou Iscariotes, o traidor. Ou seja, Jesus ele chama até mesmo aqueles que podem o trair. Olha só, Jesus escolhe a cada um de nós, eu e você, né? Ainda não somos santos, né? Podemos chegar e desejamos chegar à santidade. Mas quantas vezes ainda até chegar à santidade, como dizia o nosso querido irmão Leandro, já falecido, santo é um pecador que não desiste nunca, né? Podemos correr esse risco de sermos chamados por Jesus e sermos aquele que vamos o trair. Ou até mesmo como Pedro, quando já começa ali citando o nome, né? O primeiro da lista é quem? Simão, também chamado Pedro. Pedro negou a Jesus. E é bonito porque em outra passagem nós vamos ver ali Pedro dizendo, né, Senhor, eu dou tudo por ti, né, eu dou minha vida, eu vou dar tudo, né? E aí Jesus diz, tá bom, mas olha... O galo vai cantar. O galo vai cantar, né? E o fato é que o galo cantou e Pedro negou, né? Podemos ser aqueles que também vamos negar a Jesus. Mas o fato é que Jesus escolhe e envia aqueles ao qual ele quer. E assim a gente pode perceber que o chamado, o envio, é um gesto misterioso. É um gesto de grande mistério. Por quê? Porque quem chama e quem envia é o próprio Deus. A missão da igreja, em sua essência, ela está composta pela graça de Deus. Pela graça e convite de Deus. Nós que somos batizados, somos chamados a mergulhar nesse chamado, a mergulhar neste envio. Por quê? Em primeiro lugar, não é qualquer um que está nos chamando. E não é qualquer um que está nos enviando. Somos chamados e enviados por Deus. Deus nos chama e nos envia a anunciar o seu reino. Um reino de salvação. O batismo que nós recebemos não é qualquer batismo. Há uma configuração. Há uma configuração filial. Nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos somos enviados a anunciar o reino do Pai, o reino de amor. Jesus nos chama primeiramente a viver uma experiência de amor. E é bonito quando também lemos no Evangelho
que Jesus chama os seus e leva a um lugar à parte. E aí ele leva a um lugar à parte para, como a Poliana dizia, né? Jesus também rezava, né? E leva a um lugar à parte para os ensinar a rezar. Minha gente, não tem como ser missionário se eu não rezo. Até a Poliana ainda dizia, nosso dia hoje foi bem agitado. Né? Mas tudo o que fazemos, devemos fazer em espírito de oração, né? Em unidade com o Senhor. É preciso parar, como na última semana que eu vim aqui, eu dizia, né? Eu me enfiei lá no quarto para poder rezar, né? Porque o barulho estava intenso, né? Mas o fato é que tudo o que fazemos, devemos fazer em espírito de oração. Porque, assim como São João, o discípulo amado, é preciso inclinar o ouvido no coração de Jesus para ouvir aquilo que ele deseja que comuniquemos ao mundo. O chamado não é uma iniciativa humana, mas é uma iniciativa divina. E, ao mesmo tempo, essa iniciativa divina faz de nós homens divinizados, mulheres divinizadas. Assim como costumamos dizer que, ao buscar a Eucaristia, nos tornamos homens e mulheres eucaristizados, também esse chamado nos torna divinos. A resposta a esse chamado nos torna pessoas divinas. Como a Gabriela ainda dizia aqui, né? O gesto de levantar no ônibus e dar o lugar para uma pessoa, né? Você é admirado hoje por um gesto de educação, né? Ou seja, você ali, mais uma vez, manifesta de forma simples a divinização que Deus tanto deseja ao mundo, né? Os 12 foram escolhidos por Jesus. Foram escolhidos, assim como eu e você. Todos nós fomos escolhidos. De repente você foi escolhido e Deus sonhou, de fato, uma missão específica para você. Todos nós. Deus tem uma missão específica. Nós aqui, como leigos consagrados, celibatários, você como pai, mãe, esposo, esposa, sacerdote, religioso, religiosa, todos nós temos uma missão específica, um chamado específico a realizar, e realizar não de meia boca, né? Mas realizar com entusiasmo, como dizia aqui a Poliana, né? Ainda há pouco no caminho aqui eu vinha conversando com o Tônio, que é fundador da Jesus Menino, né? E ele lá partilhando todas as lutas e dificuldades que tem enfrentado, né? E dizia, eu não desisto, né? Estava lá no texto, eu não desisto. É isso, né? Não podemos desistir em meio às lutas e dificuldades, aos sofrimentos, né? E aí o miserento ainda dizia para mim, se prepare para a luta, né? Ai, meu Deus do céu. Chegar para tu também. Aí eu dizia, eu dizia, meu irmão, a minha alegria é saber que eu tenho referências na minha vida, né? É muito bom ser católico e ter referências. Referências de santos, né, que já estão lá no céu, e referências de pessoas que estão aqui na terra, lutando para alcançar a santidade. Como nos lembra São João Crisóstomo, Cristo não escolhe sábios ou poderosos, mas homens simples, para que brilhe a força de Deus e não a sabedoria do mundo. Deus escolhe homens simples, pessoas simples. É só olhar ali no Evangelho. Como um santo que eu sou muito devoto dele, São José de Copertino. Depois vocês pesquisem aí, tem filme no YouTube, vale a pena assistir, assiste com as crianças, né? São José de Copertino, vocês vão rir à vontade. Que pena que acho que não tem
traduzido no português, acho que só tem legenda, né? Tem a legenda em português, ele está em espanhol, esse filme, né? Não se assusta, porque o filme está em preto e branco mesmo, né? Procura lá no YouTube, vale a pena, né? Mas São José de Cupertino é um homem simples. E muitos consideravam ele ignorante. Um religioso franciscano, capuchinho, mas o fato é que o homem é santo. Né? É santo, né? Essa escolha que Jesus faz a cada um de nós manifesta também a missão. Uma missão de profunda busca de Deus. Deus, ele age no nosso meio e age por meio da simplicidade também da nossa vida. Você na sua casa, limpando lá como dona de casa, você de repente como motorista, e é difícil ser motorista de ônibus. Eu ia citar a empresa aqui, mas não vou citar não, né? Aqui em Magé, né? Boa, entendedor. Aqui em Magé é difícil ser motorista de ônibus, né? Muito difícil. Esses dias eu voltando da missão, tadinho do motorista, né? Eu estava rezando lá o rosário e aí eu mudei a intenção. Passei a rezar pelo motorista, né? E o homem ali calado, né? Sofrendo calado, né? Porque muitas vezes as pessoas só olham para si, não olham para o outro, né? Só olham o seu sofrimento, mas não vê que o outro também está sofrendo. Eu fiquei imaginando um sol de rachar, o motorista naquele ônibus também sem ar-condicionado, fazendo uma força miserável para virar o volante, para tentar passar a marcha, e o pessoal reclamando, para frear, né? E o pessoal reclamando no ouvido do homem, né? Mas a culpa não era dele. Estava fazendo o máximo, né? E eu dizia, quando eu desci do ônibus, falei, meu irmão, olha, continua assim que você vai ser santo. Aí ele deu um sorriso para mim, possivelmente ele era católico, né? Achei bonito isso. Após esse chamado, Jesus dá a cada um de nós uma autoridade. A cada chamado, Jesus dá a nós uma autoridade. Como diz o próprio Evangelho, a autoridade de expulsar espíritos impuros, né? De curar enfermidades, doenças, né? Aqui está a prova de que a missão dos apóstolos e de toda a igreja não é apenas anunciar palavras, mas tornar presente o reino. Fazer com que o reino de Deus se faça concretude. Eita Deus, né? Se faça de forma concreta no meio de nós, né? E que se traga de fato uma libertação e a salvação ao povo, né? São Gregório Magno, ele vai afirmar o seguinte: a palavra sem exemplo é como uma flecha sem ponta. Imagina, uma flecha sem ponta. Bate e não penetra. Podemos pregar muito, mas se não damos exemplo, é como sino que retine. É preciso juntar as duas coisas, palavra e testemunho. Como dizem os antigos, testemunha ou testemunho, né, arrasta, né? Palavra pode até convencer. Agora o testemunho arrasta. Por isso Jesus ele sempre une pregação e ação. Jesus ele pregava e curava, mostrava com gestos, né? Palavra e cura, anúncio e serviço. Tanto que Jesus ele vai ali naquele momento da ceia, o que ele faz? Ele vai lavar os pés dos discípulos. E aí eu não poderia deixar de falar de São João Paulo II, né?
senão não seria o mesmo. Né? O Papa João Paulo II, na Redemptorius Missio, um documento fundamental que a gente deveria ler, não pode um católico ficar sem ler o documento da igreja, principalmente esse. Né? Se queremos ser missionários, anotem aí, Redemptorius Missio. Escreve aí no YouTube, ou no YouTube não, no Google, né? Dá um Google aí e acha esse documento. E vai dizer o seguinte: a missão é um problema de fé. Olha só. Só quem reconhece que Deus é Pai e que Cristo é o Salvador do mundo sente-se enviado. Por que muitas vezes nós não abraçamos a missão da igreja? Porque nós não temos fé. Porque nós não reconhecemos muitas vezes Deus como Pai e Jesus Cristo como o nosso Salvador. Meu irmão, porque quando nós reconhecemos isso, não há mais barreira. Nós vamos partir para dentro, né? O Papa, o Santo Padre, o Papa, acrescenta: o homem contemporâneo escuta mais as testemunhas do que os mestres. E se escuta os mestres, é porque são testemunhas. Olha só. Vamos passar a escutar mais as testemunhas. Ainda há pouco, quando eu vinha para cá, uma amiga partilhava comigo, dizendo: Alexandre, eu não conseguia engravidar. Era uma luta para engravidar. E aí eu passei a rezar o rosário, o terço, né? E aí Nossa Senhora me concedeu essa graça. A graça de hoje ter uma filha. E é muito legal porque esses dias eu tive com ela e com a filha, né? A menina, ela é da pá virada. Muito animada a menina, né? Ela queria a filha, né? E Deus deu, né? Deus deu. Agora, agora cuida, né? Porque a menina é muito animada, né? Isso é porque acho que ela está com 2 anos, eu acho, né? 2 aninhos, né? Bem animada. O chamado e o envio que vemos nesse evangelho são o coração da intimidade cristã. Não somos cristãos apenas para receber graças, porque muitas vezes só queremos receber, né? E não buscamos servir. Tem gente que está até inchado de tanta coisa que já recebeu, né? Já fez tanto curso, retiro, já foi a tanta coisa, tem tanta formação, tanto curso de teologia de não sei de quê, né? Teologia de não sei o que lá, mas não busca servir. E muitas vezes quando vai servir com orgulho, cheio de prepotência, autossuficiência. Meus irmãos, somos chamados apenas a dar. O Papa Bento XVI foi um grande exemplo disso. A missão nasce do encontro com Cristo, dizia o Papa Bento. Quem se deixa tocar pelo amor de Deus não pode guardar este dom para si mesmo, mas para dar-se aos outros. O envio dos 12 nos convida também, assim como a nós, a buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não podemos ficar esquentando os bancos da igreja, também esperando com que as pessoas possam vir ao nosso encontro. Precisamos ir ao encontro delas, principalmente daquelas que são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se nós estamos na igreja hoje, é porque foram atrás de nós. Alguém nos encontrou, alguém cheio do Espírito Santo,
cheio da graça de Deus, nos encontrou e nos convidou a estar na igreja, a viver essa experiência de amor e de misericórdia. O Papa Francisco, ele afirmava no Evangelii Gaudium: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada, né? Assim que ele dizia, por sair pelas estradas, do que uma igreja enferma pelo fechamento e pela comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Há semanas atrás, nós estávamos em missão lá em Japuíba, não sei se vocês conhecem. E aí nós fomos a uma comunidade, eu não vou citar o nome da comunidade, né? Mas uma comunidade que está marcada pela violência. E agora é muito bonito porque os católicos daquele lugar se motivaram, se uniram agora para poder evangelizar aquele lugar, entusiasmados, porque viram que é possível levar as pessoas ao encontro com Deus. Saíram da comodidade, saíram das próprias seguranças. E é interessante porque uma pessoa dizia para mim: Alexandre, realmente nós estávamos aqui presos às nossas seguranças, né? É preciso ir além. Deus nos chama a ir além. A igreja que nós fazemos parte é a Igreja Apostólica Romana. É a Igreja dos Apóstolos, fundada no alicerce dos apóstolos, base dos apóstolos. E aí devemos o quê? Imitar. Como dizia o Papa Leão na última semana, o Evangelho não é um adorno do mundo, mas a sua ferida e sua cura. O Evangelho é para ferir e curar. Ferir e curar. Porque o Evangelho revela a nós verdades. Ou a verdade, melhor dizendo. Vamos corrigir, né? E muitas vezes a verdade fere o nosso coração. Mas ao mesmo tempo é uma verdade que fere e nos cura. Porque é uma ferida para nos curar, para nos santificar. Então que busquemos a cada dia, né, mergulhar hoje e sempre no mistério do amor de Deus. Que sejamos homens e mulheres anunciadores do reino. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que a exemplo da Virgem Maria, nós cada dia mais busquemos fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, você que nos aguentou até essa hora. Guerreiro. Guerreiro, né? Nos aguentou até essa hora. Muito obrigado, viu? Você que participou conosco. Mandar um abraço aqui para o Leilando, também para o Anselmo Bastos, que estava conosco. Pedindo oração pelo Selmo Peçanha, né, que está enfermo. Vamos com certeza rezar por esse irmão, né? Também vamos aí pedir a oração e pedir também ao Senhor que possa cuidar da família, né? A Patrícia que entrou aqui em contato, pedindo oração pela Fernanda do Agenor, né? E sua família. Também a Rosileia Martins. Rosileia lá de Maraporã. De Maraporã também está conosco. Grande abraço, minha irmã. Deus abençoe. Então, nós queremos rezar com vocês, encerrando também essa nossa noite
maravilhosa aqui de partilha do Evangelho. Então, já te convido aí a colocar o teu coração, né, na presença de Deus. E só uma palavra também, né, quando o Alê, ele partilhava, eu me lembrava assim, né, acho que essa realidade, né, de colocar desculpas, né, eu não tenho o dom, eu não sou capaz, eu não tenho nada para oferecer, por isso eu não me coloco à disposição, inventa, né, desculpas para não anunciar, né, para não mostrar o Cristo. Eu acho que em todo o meu caminho vocacional aí, o que eu mais aprendi é que Jesus, ele gosta dos corações pobres. Ele gosta, né, quando a gente realmente se coloca à disposição, né? Porque se a gente não tem nada, a gente entrega o nada e Deus, ele preenche, né? Acho que é isso que a gente aprende também na vida dos santos, né? Que quando a gente oferta ali o nosso nada, o nosso coração, e Deus, ele preenche, né, com tudo, né? Então, assim, quanto um coração mais pobre, né, mais realmente reconhecendo ali a nossa miséria, né, Deus, ele vai dando a graça, né, para que a gente possa realmente contribuir com essa obra, né, contribuir com o reino de Deus. Então, acho que também nessa oração, né, eu te convido a colocar, a apresentar o teu nada, né, diante de Deus. Ali pode olhar para a vida de todos os apóstolos, pode olhar para a vida dos santos, né, que eram esses que também reconheciam o seu nada, mas colocou diante de Deus, né, e Deus, ele faz com que o nada, ele se torne muito, né, e vai capacitando para que a gente possa contribuir. Então, vamos nos colocar, né, diante da presença de Deus, que sempre se faz presente em nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Jesus, é com muita alegria que nós nos colocamos diante da Tua presença, apresentamos o nosso coração, a nossa vida, entregamos, Senhor, os frutos desta partilha. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra sempre nova, sempre viva em nosso coração. Essa palavra que nos revigora, que nos fortalece, que sempre traz um novo, Senhor, à nossa vida, à nossa vocação. Nós, com muita sinceridade, Senhor, queremos nos colocar diante de Ti. Queremos apresentar também a vida de cada irmão que nos acompanha, que irá também escutar toda esta partilha, esta oração em um momento futuro. Entregamos a vida, Senhor, de cada um desses, entregamos as intenções que trazem em seu coração. Rezamos também junto a toda a Santa Igreja, rezamos também pelas intenções do Papa Leão, colocamos todos nós, Senhor, que pertencemos ao Teu corpo místico, meu Deus, nós que dizemos o sim de cada dia, que respondemos, Senhor, ao Teu chamado, colocamos, Senhor, a vida de cada leigo batizado, Senhor. Pedimos a Tua graça, o Teu Espírito Santo, este renovar, Senhor, da entrega, este renovar, meu Deus, de um sim fecundo para a Tua Santa Igreja. E nós queremos, Senhor, com muita humildade, com muita confiança, entregar o nosso coração, Senhor, para que Tu possas fazer, meu Deus, de nossa vida este canal da Tua graça, este canal, Senhor, de evangelização, este canal onde Tu possas manifestar a Tua presença, o Teu Espírito Santo a cada um daqueles que nós encontrarmos, seja no nosso trabalho, na nossa família, encontrar, Senhor, no nosso percurso até o trabalho, no ônibus,
em cada realidade do nosso cotidiano, Senhor, que a nossa vida possa ser esse grande reflexo, Senhor, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, que possamos cada vez mais crescer na vida de intimidade, de oração. Pedimos, Senhor, esta intimidade com o Teu coração, para que assim como o discípulo amado, possamos também reclinar, adentrar no Teu coração, meu Deus, e aí possamos escutar a Tua voz, possamos adentrar, possamos escutar, meu Deus, os Teus sentimentos, ouvir, meu Deus, a voz do Teu coração, para que possamos Te amar, amar aqueles que o Senhor colocar à nossa volta, para que possamos conformar os nossos desejos, o nosso sentir com os desejos do Teu coração. Nós queremos, Senhor, também rezar por cada intenção que vai sendo apresentada nesses corações, pela saúde dos nossos irmãos que nos acompanham. Rezamos, meu Deus, por cada enfermo que pede conta com as nossas orações. Sabemos, Senhor, do Teu poder, da Tua misericórdia. Sabemos que tudo pode, Senhor. Que o Senhor possa visitar esses nossos irmãos, visitar a família, Senhor, desses que nos escutam. Que Tu possas, Senhor, adentrar nessas casas. Que Tu possas, Senhor, se fazer presente na vida e na família de cada um desses que nos escuta, Senhor. Que a Tua presença misericordiosa, Senhor, possa realmente adentrar e acolher a cada coração aflito, desesperado, a cada coração, Senhor, que se coloca com humildade diante de Ti. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te bendizemos, nós Te adoramos, Senhor, pela Tua presença viva em meio a nós. Muito obrigada, Senhor, pela Tua providência, pela Tua bondade. Obrigada pela Tua eleição, pelo chamado, Senhor, que fazes a cada um de nós. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelo Teu coração que olha para nós, que nos convida a uma vez mais a dizer sim. Obrigada por toda a Tua Santa Igreja, meu Deus, pelo sim também do nosso Papa. Obrigada por sustentar, meu Deus, a hierarquia da Santa Igreja. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor se faz presente em cada pequena realidade que nos cerca, Senhor. Muito obrigada. Nós Te louvamos, Senhor, e Te bendizemos. Bendito sejas, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, então ficamos por aqui nessa semana maravilhosa com vocês, com mais podcast Evangelizar. Então, até próximo podcast, viu? Né? Pode ser qualquer quarta-feira. Qualquer quarta-feira dele. Então, assim, o podcast Evangelizar é para você, tá certo? Então, estamos sempre à sua disposição. Querendo vir estar conosco, partilhar também conosco, pode vir até o estúdio. Será uma alegria receber você aqui para estar com a gente. Também é uma alegria receber você na nossa casa, né? A Casa de Missão, nossa Senhora Auxiliadora da Comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém, está em Suruí, tá certo? Então você pode até Suruí lá estar conosco, nos visitar, tomar um café, claro. Você pode levar o café, o pão também, né? Mas vai lá estar com a gente, pode levar um bolo também. Esses dias, ela não está aqui participando com a gente, mas foi lá, a Ingrid foi lá tomar um café com a gente, ela levou, estava um dia de chuva, né? Ela não levou bolinho de chuva, não, né? Ela levou Foi muito né? além. Ela levou um bolo de chocolate, com cobertura de chocolate, e levou, sabe o quê? Cappuccino. Olha isso. só. Sentiu rico. Se eu era pobre naquele dia, eu me esqueci. Pelo menos naquele dia eu esqueci que eu era pobre. Eu tomei cappuccino. Então, vai estar com a gente lá, partilhar também um pouquinho da nossa vida, né? Conviver conosco, querendo chegar um pouquinho mais cedo para poder ralar com a gente. Vai ser uma alegria também, tá bom? Então, gente, um grande abraço, viu? Muito obrigado, Guilherme, valeu. Mais um podcast.
Então, assim, um grande abraço e fique ligadinho na programação da Rádio do Povo, viu? Essa rádio que foi feita para você, tá certo? Então, ligado em tudo aquilo. Agora a Rádio do Povo está fazendo o quê? Transmissão de missa, minha gente. Olha que fabuloso, né? Então, fica ligado aí para participar também da Santa Missa. De repente, você que não consegue ir à missa, está enfermo, né, em cima da cama. Então, tem a oportunidade de participar da Santa Missa também através da Rádio do Povo, tá ok? Então, gente, um grande abraço, fique com Deus. Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado, Poliana. E até o próximo podcast. Fica com Deus. Tchau, gente. Fica Tchauzinho. com Deus. Deus abençoe. Até uma próxima. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada, gente. Foi um prazer, viu? Uma grande alegria. Boa noite. Podcast Evangelizar, o seu programa semanal da transmissão da fé.